capítulo 12. Eu quero recomendar você ler e estudar Romanos capítulo 12, principalmente os primeiros versículos, e também Romanos capítulo 6. É muito importante, principalmente você que é novo na fé, você possa ler esse texto buscando reler para você, então, compreender melhor a pregação. Eu quero começar a leitura Romanos 12, o versículo 1, 2 e 3. Só o verso 1 e 2, aliás. Amém? Diz assim a palavra de Deus: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos ler juntos, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez o final aí. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra. Sim, Pai, e que a Tua palavra, que é a verdade, seja assimilada completamente pelo nosso coração, e nós sejamos, sim, Pai, edificados, construídos por Ti. Pedimos, Pai, que o Senhor estenda a Sua mão sobre nós, sobre os nossos lares, e nos abençoe com a Tua palavra. No nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, meus irmãos, como prestar o verdadeiro culto a Deus para então desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu perguntar aqui quem deseja desfrutar da vontade de Deus, eu acredito todos nós vamos confirmar que assim queremos. Mas o que é necessário? Qual o caminho? O que absolutamente eu tenho que fazer para desfrutar da vontade de Deus? A vontade do homem, ela é sempre contrária à vontade de Deus por causa da desobediência de Adão. O homem, por si mesmo, ele tem uma inclinação para o mal, pois ele habita nas trevas, e nas trevas não há como ter nenhum ato de justiça. Por isso que o próprio Jesus, ele nos transportou das trevas para a luz. E nós que agora estamos na luz, como ele na luz está, e eu estou parafraseando com textos bíblicos que os irmãos conhecem, como 1 João, que diz assim, que nós que estamos na luz, como ele na luz está, devemos então ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 7, se não me engano. Mas eu quero pedir a sua atenção no texto que nós lemos, o versículo 1 e 2, só retomando a nossa ênfase. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A pergunta que eu fiz, ou a afirmação que eu fiz, dependendo de como é expressado, né, é que, primeiro, para que eu desfrute da vontade de Deus, eu preciso prestar verdadeiro culto a Deus. É o que Paulo está dizendo. Ele está rogando aos irmãos de Roma que eles se apresentem a Deus com os corpos deles, com a expressão que o sacrifício a Deus tem. Os sacrifícios a Deus tinham um único objetivo: conectar pessoas com Deus, pagar o preço pelos pecados de alguém.
E aqui ele está falando para esses irmãos de Roma. Paulo, ele envia a carta a Roma para falar a respeito do que ele acreditava. Na verdade, o objetivo da carta aos Romanos era pedir a ajuda dos crentes de Roma, porque Paulo queria evangelizar toda a Espanha. E ele queria pedir apoio dos irmãos de Roma. Roma era a principal cidade da época, porque lá habitava o trono romano. E aqueles irmãos de Roma tinham ouvido falar mal de Paulo. A carta aos Romanos é uma busca de Paulo de apresentar aos crentes de Roma o que é que ele acreditava, para que eles vissem que Paulo estava em Cristo Jesus. E então ele fala àqueles irmãos, como que preparando até para o pedido de apoio a eles, para a obra missionária, ele fala àqueles irmãos que eles deveriam se apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, prestem bem atenção nesse detalhe, porque existe uma falsa crença do culto a Deus como algo que é feito entre eu e Deus. A pessoa, ela entende que ela tem a comunhão dela com Deus, que ela compreende Deus e que ela tem a liberdade de acreditar do jeito dela. E Deus sabe o coração dela. Quem já ouviu mais ou menos isso assim? Quem já ouviu? Já compreendeu mais ou menos isso? Alguém falando ou defendendo? Normalmente essa fala, ela está endereçada a alguém desconectado da Escritura. Eu costumo explicar que isso aí tem fruto na criação, né? Na criação, assim como se fosse, não estou colocando defeito na criação das mães e dos avós de forma nenhuma, não é? Por exemplo, não se pode exigir do vovô e da vovó corrigir os filhos, os netos, né? Porque eles vão curtir os netos. É ou não é, vovô e vovó? É ou não é? Você vai curtir o seu neto, você não vai educar ele. Educar é seu filho que vai educar seus netos. Mas por que o vovô também tem que corrigir? Não, rapaz. Ele quer brincar com o neto, ele quer rir com o neto, ele quer passear com o neto. Corrigir, educar é para o pai e para a mãe. É ou não é? Então, eu não quero aqui dizer que está errado de forma nenhuma, mas é claro que eu tenho que falar sobre isso. Como assim? Nós corremos o risco de achar que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de netinho com vovó e com vovô. E não é, não tem nada a ver. A vovó e o vovô vão levar para passear, vão fazer bolinho gostoso, vão curtir o neto, vai ser uma coisa, ou a netinha, né? Vai ser uma coisa maravilhosa. Mas isso não é o padrão para o relacionamento com Deus. Às vezes você vai encontrar pessoas que acreditam que Deus, ele só precisa saber que a sua intenção é boa. Eu acho que assim está bem mais compreendido, né? Muito mais. A intenção é ótima, então está tudo certo. E aí eu dei esse exemplo. Corrigir os filhos, espera-se isso dos pais. Os pais devem corrigir seus filhos. Então, o vovô e a vovó, eles devem curtir, relembrar os filhos, nos netos. Tudo isso é algo maravilhoso. Mas nós temos a dificuldade de compreender a correção de Deus, dado a essa geração, e agora eu estou falando de outro modelo, nós estamos na geração com os valores invertidos. Nós estamos na geração que os valores estão cada vez mais contrários. Por exemplo, outro dia eu vi uma notícia que uma filha denunciou o pai, porque o pai foi corrigi-la em determinada situação. Ela chegou em casa dizendo, aos 15 anos de idade, que ela já tinha tido relação sexual e tinha perdido a sua honra com um rapaz. O pai, não resistindo, acabou corrigindo ela. O que ela fez? Ela foi até as autoridades, denunciou, e ela pediu uma medida protetiva contra o pai. Findou
que ela ficou agora no abrigo e ela, feliz da vida, gravando um vídeo dizendo que lá no abrigo ela estava muito bem, até sorridente. Aí eu fiquei pensando se a justiça, de repente, não ia dizer, diante da medida protetiva, e pasme você se não ouvirmos isso daqui a um tempo, porque a medida protetiva vai fazer com que um esteja distante do outro. E talvez a justiça tivesse requerido desse pai que ele saísse do domicílio, a filha ficasse, e é claro, ele desse todo o apoio financeiro sustentando a sua filha. Agora, vem a pergunta: o que a justiça espera que o pai faça diante de uma notícia como essa dada a um pai? Eu não estou aqui de forma nenhuma dando incentivo para espancamento, para uma pessoa descontrolada emocionalmente, não é isso. Mas eu estou falando que um pai cria um filho para que ele dê certo, e absolutamente dê certo, que ele traga felicidade, alegria para os pais. Então nós estamos caminhando para esse tempo, aonde estamos caminhando, não, já estamos vivendo ele, não é? Para vocês terem uma ideia, essa realidade está se multiplicando, aonde praticamente os pais não podem mais corrigir os seus filhos, e a correção tem que ser assim uma coisa muito, vamos dizer, quase que ilusória, né? Quando na verdade isso coíbe a maior lei que se pode ter, que é a genuína educação dada aos filhos, que é o conhecimento do limite. Quem dá isso aos filhos são os pais. Filhos criados sem limite são candidatos à cadeia. Por quê? Porque eles aprenderam que podem tudo, só que ao crescer, quando eles tentarem fazer o que eles bem entenderem diante da polícia, por exemplo, vão terminar presos. E quando que ele vai aprender a respeitar as autoridades? Quando ele aprende a respeitar o pai e a mãe. Eu não vou fazer isso porque meu pai vai ficar muito chateado. Eu até quero, mas não posso porque eu respeito meu pai. Isso se aprende em casa. Nós estamos caminhando para esse discurso, estou falando da linguagem de quem fala contra, esse discurso que você está ouvindo ser algo que já é considerado tóxico em alguns lugares. Que absurdo! Para você ter uma ideia, se eu estivesse falando isso numa praça pública, eu poderia ser enquadrado já em alguma situação. Já posso, com essa gravação na internet. Já posso. O que me ampara é que eu estou no ambiente religioso, no ambiente falando para os membros de uma igreja local cuja eu sou pastor. Mas se eu estivesse na rua falando isso, na Inglaterra já estão prendendo pessoas por orarem por pessoas na rua. Quem aqui está acompanhando isso, irmãos? Quem está acompanhando? Ninguém. Sério? 3 pessoas. Pois é, na Inglaterra já há uma lei, que essa semana houve um reforço nela, porque está sendo divulgado, que se uma pessoa for pega orando por alguém com imposição de mãos na rua, ela será presa e julgada e poderá ficar até 2 anos presa. Quando que isso começou? Porque os crentes estavam indo para frente de clínicas de aborto e eles ficavam lá na frente orando, pedindo a Deus que aquilo não acontecesse. E os policiais estavam indo lá e perguntando: o que você está fazendo aqui? Eu digo: eu estou só orando. O que você está fazendo aqui? Eu sou servo de Deus, eu vim orar pelas pessoas para que elas não abortem, que Deus interfira no coração delas. E elas estavam sendo já, primeiro, hostilizadas, depois presas. Teve uma pessoa que foi presa por causa disso. Veja, já é um crime na Inglaterra clamar a Deus no meio da rua. Quero lembrar, meus irmãos, que a Inglaterra é um país cristão e que perdeu o rumo.
A Inglaterra tem no seu histórico avivalistas, homens de Deus que pregaram a palavra de Deus e que estão nos livros da história da igreja. E agora, por exemplo, o Dr. Lloyd Jones é um dos teólogos mais lidos até hoje. Só o comentário de Romanos, do Dr. Lloyd Jones, que foi conselheiro da rainha, pastor na Inglaterra, só o comentário dele, que é um dos comentários mais profundos sobre o texto de Romanos. São 16 livros, um livro para cada capítulo. Ele pregou na igreja dele 3 anos, ininterruptos, o texto de Romanos todo. Transcreveram todas as suas mensagens e o resultado foram os 16 livros. Então, a Inglaterra já foi instrumento nas mãos do Senhor para o mundo, na pregação do Evangelho. E veja como tudo aconteceu. Agora, eu aconselho você a se informar a respeito do que está acontecendo. Eu aconselho você procurar ver os noticiários sobre o que acontece em Israel, o que está acontecendo no mundo. Todos os dias eu acompanho. Por quê? Porque estão se cumprindo cada vez mais as coisas que hão de acontecer. Por exemplo, a qualquer momento você já vai ouvir a construção do 3º templo em Jerusalém. Alguém aqui já ouviu falar disso? A construção do 3º templo. O que você vai ouvir se você buscar informação sobre isso é que já está tudo pronto para executar a construção. Pastor, não sei nem para onde é que vai isso. Pois é, meu irmão, você tinha que saber, porque você tem a Bíblia. No texto do Novo Testamento, no livro de Apocalipse, você vai encontrar que o anticristo vai se assentar no grande templo em Jerusalém, o templo de Salomão, que estará reconstruído. Para os irmãos terem uma ideia, já há todo o recurso separado para a construção. Se eles decidirem construir hoje, em outras palavras, você estará contemplando que o anticristo provavelmente já está vivo entre nós. O anticristo que se assentará no trono e será adorado como o Deus desse século. Há uma profecia a respeito dos bezerros que são vermelhos. Eles já estão em Jerusalém, inclusive. Já estão. Inclusive, isso foi celebrado em Jerusalém como cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Isso tudo faz parte do processo do fim. E aqui eu estou trazendo, tem nada a ver com a pregação, entre aspas, né? Mas é informação importante. Então, o que é que eu vou fazer? Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu preciso estar antenado com a Escritura Sagrada. E a Escritura Sagrada diz que aquele dia, na volta do Senhor, quem vai subir é quem estava com a lâmpada acesa, com azeite na lâmpada. As imprudentes não participaram, porque estavam dormindo e despreparadas. Acorde, meu irmão, acorde. Por isso que não há como nós termos outro caminho, se não nos alimentarmos da Escritura. Retomando, por gentileza, eu quero chamar a sua atenção para o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, e ele roga aos irmãos de Roma, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como eu estava dizendo, nós precisamos combater completamente a falsa doutrina, que diz que Deus conhece o meu coração e eu estou cultuando a Deus do meu jeito. Não existe do meu jeito, existe do jeito de Deus. E o formato de Deus está na Escritura Sagrada. Não existe, Deus sabe a minha consciência, Deus sabe o meu coração. Meu irmão, eu convido você a saber o coração de Deus. E o coração de Deus está manifesto na Escritura Sagrada. E nós, diante do coração de Deus, devemos romper com o que nós queremos, com o que desejamos,
e devemos abraçar o que o coração do Senhor nos expressa. O versículo 2, então, diz: e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não se amoldem a esse mundo, não sejam conforme o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Note aqui, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Claro, há uma conotação aqui, eu creio que você já ouviu bastante, né? Bota nesse texto aqui, é a NAA, né? A Nova Almeida Atualizada, que diz assim: e não vivam conforme o padrão deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação para que possam experimentar, veja que é uma condicional aí, ó, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa mensagem, ela tem como objetivo expressar como, pode deixar o texto aí, expressar como eu vou desfrutar, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí, nós estamos no que diz o versículo 1, que é como eu posso ser esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém, queridos? Agora, abra sua Bíblia, ainda em Romanos. Não, vamos ler outro texto. Eu quero ler com você o texto de Filipenses. Vamos ler Filipenses primeiro. E nós estamos buscando compreender, né, como que esse culto é realizado. Filipenses capítulo 1, o versículo é o verso 20, que diz assim, todos encontraram? Filipenses 1, verso 20, leia na sua tradução primeiro. A minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aqui Paulo está falando aos irmãos de Filipe, os filipenses, e ele está dando ênfase que é no corpo que a pessoa glorifica a Deus. Note aqui, nós estamos observando que é algo no corpo, na vida, visível. Não é algo no coração. Deus sabe meu coração, irmãos, eu tenho consciência, está tudo certo. Não é assim. É algo visível no corpo. E aqui, agora na NAA, vamos ler juntos o verso 20, conforme acabamos de ler. A minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Se for na vida, na minha vida servindo a Deus. Se for na morte, morri porque permaneci em Cristo, como foi o caso de Paulo, né? Paulo permaneceu em Cristo e por ser cristão, ele foi decapitado. Aliás, foi endereçado a ele, aos cristãos na época, a queima de Roma por Nero. Ele foi preso 2 vezes, na segunda vez, ele é então executado, foi executado, decapitado. Muito bem, e ele está falando provavelmente sobre isso. O texto de Filipenses dá ênfase nisso. Aí eu quero trazer para você uma fala de Calvino a respeito do assunto. Calvino declarou da seguinte forma: por corpos ele tem em mente não só a nossa pele e osso, mas a totalidade daquilo que somos compostos. Ele adotou essa palavra para que pudesse designar mais plenamente tudo o que somos, pois os membros do corpo são os instrumentos pelos quais executamos
nossos propósitos. Ou seja, assim como no nosso corpo executamos os nossos propósitos, Deus executa o seu propósito por meio dos nossos corpos. Em outras palavras, aquilo que eu estou fazendo da minha vida determinará o que é que eu estou fazendo, se adequadamente ou fora do adequado. Então, para entendermos isso melhor, eu quero retornar para o texto de Romanos, mas agora no capítulo 6, onde paramos na última pregação, quarta-feira. Retomando aqui, meus irmãos, capítulo 6, eu quero ler a partir do versículo 11. Paulo diz assim: assim também, todos estão comigo? Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes aos seus desejos. Tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus. Note aqui, vamos repetir. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Note, permaneça com a sua Bíblia aberta. O que Paulo está falando, e a ênfase do texto é mortos para o pecado e vivos para Deus. O texto de Romanos 12, verso 1, declara que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E eu estou expressando com o próprio texto como que esse culto acontece. Primeiro, eu tenho que declarar morte ao pecado na minha vida. Eu estou morto para o pecado. Entenda bem isso. Você já foi a um velório. Quem está morto não se move, não decide mais nada. A pessoa que morreu pode até ter dito para alguém: olha, eu quero que me vista com o meu terno, com o vestido, dependendo se for homem ou mulher. E nem sempre isso é possível. E essa pessoa não pode mais definir nada. Ela morreu. Então, o que é que a Bíblia está dizendo? Se eu estou morto para o pecado, eu estou como uma pessoa no caixão que não determina mais absolutamente nada em se tratando do pecado. Então, diante do pecado, eu não tomo atitude, ou seja, eu não cedo ao pecado. Conforme eu preguei hoje nos dízimos, nós estávamos falando sobre essa atitude de Caim. Caim ouviu da parte de Deus: se você procedesse bem, não seria aceito? Então, o que é que eu vou fazer para apresentar a Deus verdadeiro culto? Eu vou compreender o que Cristo fez e vou aplicar na minha vida, em resumo. Eu vou assimilar o que Cristo fez, como Ele pregou, sua pregação, sua vida, e vou aplicar na minha vida. Note, o culto, ele é muito maior do que as nossas reuniões. Porque em meu viver, no meu dia a dia, eu estou cultuando a Deus. E estarei cultuando corretamente se eu estiver sem dar vazão ao desejo do pecado. Mais uma vez, versículo 11, vamos ler juntos agora, na NAA, a partir do verso 11. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que significa isso? Significa que, em se tratando do Senhor, eu estou vivo. E se eu estou vivo para Deus, eu vou executar as obras de Deus. Isso é o culto racional. O culto genuíno
é que eu estou de olho no que é a vontade de Deus em Cristo Jesus, e eu vou viver essa realidade. Aquele que mentia, não minta mais; aquele que roubava, não roube mais. São palavras de Paulo ditas aos Efésios. Ou seja, eu vou viver as palavras do Senhor, conforme o próprio Paulo disse, né? Aquele que roubava, não roube mais; antes gere com as mãos o que se possa repartir com quem não tem. Ele antes tirava de alguém, agora ele faz dar para alguém. E aí vem o verso seguinte: portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Vamos lá juntos? Fazendo-os com que vocês... Vamos lá, gente? Mais uma vez. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Veja, ó. Não reine em seu corpo mortal. Note aqui, irmãos. Tudo quanto é pecado que está acontecendo na sua vida, eu estou falando sobre o seu dia a dia, é para estar aí, sim ou não? Não. Não reine, que o pecado não reine em seu corpo mortal. Você vai ver os embaixadores do rei, o slogan deles, toda a declaração de fé dos embaixadores declara isso logo no começo, que eu vou manter o meu corpo limpo e livre de todo e qualquer pecado, em resumo. De onde surgiu isso? De um texto como esse. Então, sua vida cotidiana, se está no pecado, não deveria ser assim. Não reine o pecado em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Paixões de quem? Do pecado. Depois, verso seguinte. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado. Agora está falando sobre a prática do pecado com o seu corpo. Ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Eu me lembro, irmãos, quando eu era do mundo, né, eu tinha lá, me converti com 16 anos, mas antes disso eu já tinha aprontado bastante, já contei algumas coisas aqui. Eu contava vantagem das coisas que eu fazia, como, por exemplo, chegar em casa de madrugada, né, e com bolso vazio, né, bolso vazio, tendo feito tudo quanto é coisa que não vale nem a pena citar aqui. E eu jurava que aquilo era uma maravilha, uma coisa melhor que tem. Aí depois eu me converti. Eu me lembro, irmãos, que eu esperava a vigília, sexta-feira. No tempo a gente virava à noite na vigília. Ou então acabava 3 horas da manhã, alguma coisa assim. E eu me lembrava, eu digo, peraí, nunca vou ter isso como pesado, porque eu me lembro que eu fazia isso no pecado, ficava até de manhã, ainda contava vantagem. E agora vou ficar medindo, mas ficar acordado até tarde? Não, agora é honra, agora sim, genuinamente, é para a glória de Deus. Então, de onde que eu posso crer dessa forma? Baseado nesse texto que a gente leu ainda agora. Pode deixar aí o texto. Vamos lá? Versículo 13. Vamos ler de novo? Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Depois, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Meus irmãos, na quarta-feira eu quero abordar, pode deixar aí esse texto, diz assim, ó,
vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Nós precisamos compreender o que é estar debaixo da lei. Eu já até citei um pouco, né? Eu ia falar hoje, na verdade, mas não tem tempo mais. Estar debaixo da lei tem que ser muito bem compreendido. Se não for compreendido, eu não tenho como agradecer a Deus pela graça. Então, nós precisamos fazer uma observação geral que é estar debaixo da lei. Até porque pode ser que você esteja se portando como alguém debaixo da lei. Eu vou dar só uma palhinha aqui, só um pedacinho. A lei aponta o pecado. Tem até uma listagem que eu separei aqui, ó. A lei exige, ordena, repreende, condena, restringe e até mesmo aponta para fora de si mesma para o outro. É isso que a lei faz. O Paulo vai dizer aos Romanos que a lei, se não fosse a lei, eu não saberia o que é o pecado. Então a lei, ela normatizou, ela apontou o que é o pecado. É o não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. É a listagem lá. Toda a listagem do que é o pecado. Mas a lei não deu o caminho. Ela não salva do pecado. A salvação é pela fé. E então compreender direitinho, parece que é bem simples, mas não é tão simples assim. Eu quero ler os textos, por quê? Porque isso é extremamente libertador. Não tem como pregarmos hoje. Aí eu aconselho você a anotar aí, meu irmão. Você precisa anotar esse texto que eu vou dizer agora para você. Você vai ler Gálatas capítulo 2. A partir do capítulo 2, do 1 até o 16. Você vai ler Gálatas capítulo 3. Leia o capítulo 3 todo, mas a ênfase está a partir do versículo 10 ao 14. Veja bem, você quer aprender mais sobre esse assunto? E eu acredito que hoje você entendeu que ou você se liga, ou então você estará mediante aqueles que estão faltosos. Em outras palavras, e eu quero aqui explicar, irmãos, isso muito fortemente. Pastor, essa pregação foi um estudo bíblico. Meu irmão, olha só, espera-se que você entenda a Escritura Sagrada e aplique na sua vida. Por isso não tem como não interpretarmos a Escritura, porque é somente nela que nós temos alimento para a nossa vida. Jesus declarou, não só de pão viverá o homem, mas de toda, completa aí, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que saiu da boca de Deus está aí na sua mão, diante de você, para que você receba na sua vida. No entanto, ela precisa ser interpretada e aplicada. Pode acreditar, meu irmão, você está debaixo da lei, se você aponta o pecado, se você declara o que é o pecado, se você lista o que é o pecado, mas se você não explica como sair do pecado, você está se portando como a lei se portava. Eu acredito que só essa pincelada já deve ter deixado você com vontade de estar aqui quarta-feira para receber essa ministração. Você vai depois encontrar gravado, mas nunca é a mesma coisa. Essa semana, eu acho que nós estávamos conversando lá em casa sobre isso. Não é a mesma coisa, irmãos. Não é a mesma coisa. Está pessoalmente é diferente. É diferente. Pelo menos assim eu tenho percebido no decorrer do tempo. Eu ouço muita pregação, mas não é a mesma coisa quando a gente está pessoalmente. Não é a mesma coisa. Somos abençoados? Somos. Mas estar pessoalmente é melhor. Acho que é pela energia do ambiente que Deus, da presença de Deus e tudo mais, e o Senhor Deus vai abençoando. Não estou dizendo que você não vai ser abençoado ouvindo a pregação, a gravação depois, mas é importante valorizarmos sim. Vamos ficar de pé e vamos orar? Eu quero orar por você, porque é só por Deus que nós podemos receber esse entendimento. Você quer desfrutar da vontade de Deus, meu irmão? O que é desfrutar da vontade de Deus? Eu já quero dizer, não é o nosso assunto hoje.
Mas a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, é um estado de espírito que você alcançou mediante o seu culto a Deus, mediante a sua obediência. Se você tem estado pesaroso, pesado, você se sente culpado por alguma coisa, meu irmão, você não está desfrutando dessa vontade boa, perfeita e agradável. Você precisa ser liberto, você precisa ser abençoado. Como é que acontece essa libertação? Pelo entendimento da palavra de Deus, mediante a prática da Escritura Sagrada, mediante a sua comunhão com Deus, você vai sendo abençoado de pé em pé, e a vontade de Deus vai se manifestando na sua vida, você vai se tornando uma pessoa melhor, uma pessoa abençoada, uma pessoa com um novo ânimo, com nova ousadia, e isso é um processo onde Deus vai caminhando com você. Infelizmente você vai encontrar quem diga que é só receber uma oração, que é só receber um momento aqui, é só vir a uma reunião, mas não é verdade. Tanto é que Jesus teve que estar com os discípulos 3 anos e meio, meus irmãos. Jesus precisou estar 3 anos e meio com eles, de manhã, de tarde e de noite, porque o que eles receberiam era o coração de Deus manifesto na pessoa do Filho. Que o Senhor Deus tome na tua mão e conduza você a essa experiência de fé. Feche os seus olhos, abra o seu coração. Meu Pai, no nome de Jesus nós oramos e te pedimos, Pai, a tua bênção sobre esse teu filho, essa tua filha, que tem buscado o Senhor, mas tem estado tão aflito, aflita, tem estado tão preocupado e não sabe dizer o porquê. Pai, olhe para essa pessoa que foi perdoado, mas não se sente perdoado por ti. Olhe para essa pessoa que está sentindo-se que precisa fazer algo para pagar o preço, quando o preço já foi pago na cruz do Calvário. Senhor, liberte a nossa vida, liberte de todos os embaraços, todo o pecado, tudo, Senhor, que nos tira da tua presença e que nos coloca, Senhor, muitas vezes cabisbaixos, pesarosos, distante do desfrutar da vida abundante. Nós te pedimos, Pai, ajuda-nos, Senhor. E agora, Pai, te pedimos a tua bênção especial sobre essa semana. Que essa semana seja uma semana de caminhar contigo, Senhor, de encontrar com o Senhor, meu Pai, de experiências com o Senhor, meu Deus. Sim, Pai, oramos por cada família aqui representada e te pedimos, Pai, conduza os teus filhos. E agora que o amor de Deus,